Tá ligado aí? Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez, encontrando vários colegas aí. É bom trocar ideia, bater um papo sobre doenças, né? Sobre uma forma um pouco diferenciada de fazer tratamento médico, uma forma diferente de ver a doença, né? Entender a doença na sua fisiopatologia e ver aquilo que nós podemos utilizar para realmente alterar essa fisiopatologia. E não apenas remédios para tratar sinais e sintomas, como é a praxe normal da alopatia. Então, nós procuramos entender o que acontece em cada doença, isso tudo é publicado. Eu não sou pesquisador, eu sou um leitor, né? Mas tudo que a gente aprende está publicado em revistas indexadas, são estudos acadêmicos, né? É que, às vezes, a gente se antecipa um pouco a indústria farmacêutica, que leva, às vezes, muitos anos para produzir uma droga que atue de acordo com a fisiopatologia descoberta no meio acadêmico. Mas a gente sabe que, por exemplo, um receptor muito comum de causar neuroinflamação é o Toll-like receptor, TL4, né? A gente sabe que a cúrcuma bloqueia o TL4. Então, você não tem nenhum remédio que faça isso. Então, você não precisa ficar esperando a indústria farmacêutica descobrir uma droga, que normalmente vai ter maior potência que o fisioterápico isolado, mas você pode utilizar a cúrcuma, não há problema nenhum em relação a isso. Então, a gente procura sempre estudar a doença. O que eu vejo, às vezes, algumas falhas no nosso meio é que as pessoas, às vezes, empregam, ou melhor, atuam na forma integrada, ortomolecular, o que seja, mas ainda trazendo os conceitos alopáticos, né? Qual é a fórmula para isso? É uma pergunta errada, né? O ideal é você entender o que está acontecendo e ver qual é o produto do nosso corpo ou um fitoterápico que possa atuar naquele processo. E não ter uma fórmula pronta para Parkinson, para Alzheimer, para diabetes. Isso não existe. Tem que entender o que está acontecendo com o paciente. Aí você vai ter uma resposta muito mais adequada do que apenas usar uma formulação fixa, né? Então, esse aqui é um quadro de um paciente com doença de Parkinson, né? Então, a gente vê o neurônio dopaminérgico, né? Então, falta dopamina, porque esse neurônio vai morrendo por inflamação, por oxidação e por intoxicação, por metal pesado, por exemplo. Então, esse é um Parkinson. Aqui já é uma esclerose lateral amiotrófica. Repare que os desenhos são muito parecidos, né? Então, você tem aí já não é o neurônio dopaminérgico, o neurônio motor, mas é o mesmo processo, oxidação e inflamação. Então, repare, oxidação e inflamação em duas doenças completamente diferentes na sua expressão clínica, né? E aqui nós vemos um Alzheimer. Só que agora é o neurônio colinérgico, o neurônio que fabrica acetilcolina. Esse neurônio morre no Alzheimer, uma atrofia, morte neuronal. Mas repare que o processo todo que ataca esse neurônio é inflamação e oxidação. Então, essa é a base do tratamento. Não é perguntar qual o remédio para Alzheimer, qual é para o Parkinson. É saber que você tem um processo inflamatório, que você tem que combater aquela inflamação crônica, acompanhada de oxidação e, muitas vezes, de produtos do meio ambiente, como chumbo, mercúrio, cádmio, alumínio, né? Então, basicamente, na doença de Alzheimer, que é a mais comum doença neurodegenerativa, né? É Parkinson, Alzheimer, ela, esclerose múltipla. Vê que essa é mais doença autoimune, né? Então, você tem um processo no seu tratamento, que ela tem uma parte genética dela, né? Que, felizmente, é a minoria. A grande maioria é adquirida ao longo da vida, com o envelhecimento, mas você vê que o tratamento está baseado, né, na inflamação crônica, se combater a inflamação crônica e os radicais livres do oxigênio, antioxidando esse paciente. Então, vemos, nesse tratamento do Alzheimer, constam, né, por exemplo, possível sítio de ação, estrogênio. Fundamental você ter estrogênio para impedir esse envelhecimento do cérebro de quase todo o corpo. O estrogênio ele é um anti-inflamatório, ele bloqueia alguma das vias inflamatórias, ele é um poderoso antioxidante, ele libera óxido nítrico, então ele é um vasodilatador. Então, quando a mulher perde estrogênio aos 48, 50, 51, 52 anos de idade e tem 30 anos de vida pela frente,
que a média, o Brasil já está alcançando 80 anos, ela vai fazer osteoporose, doença cardiovascular, Alzheimer, aumenta o risco de várias coisas. Então, a terapia de estrogênico é fundamental, assim como os antioxidantes e anti-inflamatórios e provavelmente os neuroesteroides, que é o DEA, né, a pregnenolona, vamos usar isso, e combater os outros processos. Então, isso é um esquema de tratamento da doença de Alzheimer, pode ser por aí. Né? Então, esse aqui é um trabalho publicado em 2022, em que o autor já coloca em ressonância magnética, ele compara da perimenopausa e já na menopausa aparecimento de proteína beta-amiloide. Esse branquinho já é beta-amiloide, que é aquela proteína que se deposita, né, anomalamente, de forma normal, extracelular, dificultando a comunicação de um neurônio com o outro. Então, por isso você vai perdendo, então, aquela plasticidade neuronal. Né? Então, isso acontece na perimenopausa. Então, é fundamental. Eu não posso usar hormônio, eu não posso usar estrogênio. Ou eu não quero, ou a mulher não pode usar estrogênio. Então, você tem que ter algum tipo de produto que faça um efeito mais ou menos similar ao estrogênio. Ou ela não quer, ou tem contraindicação absoluta para usar. Se bem que o estrogênio hoje está cada vez mais familiar para o médico. O médico tem medo do estrogênio. O problema da menopausa é que o médico tem medo de passar hormônio. Tem que perder esse medo, né? Respeitando o desejo da mulher, respeitando as contraindicações. Mas então, o que poderia fazer um efeito like estrogênio? Então, nós temos o resveratrol, temos a cúrcuma, o ácido elágico, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, esse é um foco importante de causa de envelhecimento cerebral no grupo feminino. Né? Então, nós vemos aqui, olha o estrogênio, deficiência de estrogênio. Já está liberando citocina inflamatória na periferia, e essa citocina na periferia atravessa a barreira hemocefálica e já vai fazer uma inflamação na micróglia. A micróglia é o macrófago do cérebro. É a célula imune que está ali para defender de qualquer invasão de bactérias, o que for. Você já ativou a sua micróglia. E a micróglia, então, vai reduzir dopamina, serotonina, aí vem a depressão, o déficit cognitivo, queixas que normalmente acontecem. O homem sofre um pouco menos nesse episódio, que a testosterona tem um trabalho parecido com o estrogênio nesse aspecto. Então, o homem tem menos Alzheimer que a mulher. Né? Um pouco menos que a mulher. Né? Então, qual é o combate aí? Inflamação. Então, tem que instituir uma terapia inflamatória. Mas como é que eu sei que está inflamado? Vai pedir PCR, ferritina, triglicerídeo alto, HDL baixo, né? A leptina elevada. Então, eu estou tratando um paciente inflamado. Então, eu estou com uma mulher na menopausa inflamada. Não pode ser tratada da mesma forma com uma mulher na menopausa não inflamada. Então, essas diferenças são fundamentais na hora de você ensejar qual o tratamento adequado eu vou instituir naquele momento. Né? Então, nós vemos aqui a barreira encefálica, uma inflamação periférica, normalmente, quase a maioria das vezes, disparada pelo tubo digestivo ou pelo adipócito, e essa citocina entra no cérebro e ativa a micróglia. Então, você tem um processo inflamatório que vai envolver todo o cérebro com uma queda muito grande nos hormônios, os fatores de crescimento, como o BDNF, que é um fator de crescimento neuronal. Perdeu, a atrofia cerebral vai chegar mais cedo do que deveria. Então, vem aquele envelhecimento natural do idoso. O idoso tem um déficit cognitivo natural, comum, não é o Alzheimer. Mas isso pode ser acelerado e você, então, caminhar efetivamente para a doença de Alzheimer. Então, nós vemos aqui disparador de inflamação no sistema nervoso central. Então, você tem injúria, isquemia, né, claro, derrame cerebral, infecções, poluentes do meio ambiente, neurotoxinas. Então, tudo isso tem que ser avaliado dentro do conhecimento que você tem disso. Então, esses agressores vão disparar. Então, o Toll-like receptor, TLR, é um receptor do sistema imune. Toll-like está em qualquer macrófago. Ativou o macrófago, ele vai, micróglia ativada, vai liberar radicais livres de oxigênio, inflamação aguda, inflamação crônica. E o que a medicina acadêmica hoje considera doenças disparadas por neuroinflamação? Está aqui embaixo, olha lá. Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerose múltipla e depressão.
também oriunda de um processo inflamatório que vai matar a célula. Então, aquela célula que fabrica dopamina, serotonina, noradrenalina, pode estar comprometida por processo inflamatório. Então, esse trabalho de 2024, né? Então, ele explica, né? O estresse oxidativo na doença de Alzheimer, então ele coloca as várias vias e bota ali um fator lá. Os antioxidantes você pode usar. Então, aí, gente, é só passar. Curcumina, lipóico, coenzima Q10, vitamina E, a mitoQ, que é a coenzima Q10 que penetra mais na mitocôndria, melatonina. Então, mas você tem que identificar esse processo. Quem você está tratando? Então, tratar um Alzheimer com inflamação, um Alzheimer com oxidação, com glicação, intoxicado, é diferente de outra pessoa que não tem esse processo. Aí você vai escolher a sua terapia. Eu vou ser mais ou menos agressivo. E o que é uma terapia mais agressiva em medicina? Por exemplo, uma via injetável, que é uma via comum, o médico está acostumado a fazer antibiótico pela veia, fazer corticoide, soro, vitamina, isso é um ato médico comum, fazer injetável. Você vai escolher quando? Quando você está vendo diante de uma patologia mais grave, que precisa de uma ação mais contundente de um medicamento. Você vai terapia injetável, isso é comum em medicina. Nada. E, felizmente, agora os fitoterápicos, como a resveratrol, já existem injetável. IM ou EV, o que facilita bastante a terapêutica médica. É para sempre? Não, injetável não é para sempre. Injetável é um momento agudo. Caiu o PCR, o ferritina, acabou, vamos para só faz oral. Como se faz sempre, você começa às vezes de uma forma agressiva e depois você faz aquela forma crônica. O problema é tirar o paciente daquele momento mais crucial dele, quando a doença está acelerada. Né? E aqui nós vemos, por exemplo, no caso aqui também, a importância de você avaliar a presença de metal. Né? Então, vários metais pesados, chumbo, etc., são capazes de acelerar um processo oxidativo, capaz, então, de alterar uma função neuronal. Qual a função do neurônio? Fabricar neurotransmissor. Então, você pode ter ali o quê? Uma alteração nesse processo. Então, muitos pacientes estão com déficit cognitivo, estão com depressão por isso. Então, nós temos um quadro geral de neuroinflamação. Isso não é difícil de ser combatido. Você não vai dar corticoide para tratar Parkinson, nem vai dar corticoide para tratar Alzheimer, muito menos depressão. Então, você tem lá, avaliar o cortisol, avaliar se o paciente tem um intestino permeável adequadamente ou não, que é o famoso leaky gut. Então, você tem que avaliar cada coisinha dessa, resistência à insulina, inflamação, oxidação, para você, então, instituir o seu tratamento. Então, isso aqui que o médico tem que saber. Eu não importo mais com a doença que o paciente chega no consultório, isso aí fica secundário. Para mim, o que importa é se ele é portador disso aqui. É isso que vai me guiar o que eu tenho que fazer. Então, se ele é um cara inflamado, eu tenho um estresse metabólico, neuronal, isquêmico, eu vou tratando cada um deles. Não importa a doença, porque no final, gente, tudo é a mesma coisa. O macrófago do fígado é igual ao do neurônio. Quando você faz um ataque ao macrófago com estatose hepática, a mesma coisa, a fórmula é a mesma para o neurônio. Não tem diferença nenhuma. A curva atua em qualquer parte, assim como o corticoide. Ou existe um corticoide para asma e um corticoide para artrite reumatoide? Não é o mesmo? É o mesmo. Porque ele está fazendo uma função dentro da célula, que é bloquear uma enzima, fosfolipase A2. Então, isso tem que saber. Você tem que saber se o teu paciente é portador desse processo ou não é portador. Então, nós chegamos num esquema que o maior disparador de inflamação sistêmica é o tubo digestivo. Isso já não existe mais dúvida quanto a isso. Então, eu tenho que saber se o meu paciente é portador de um leaky gut, né, ou não. Então, você vai pedir uma zonulina fecal, você vai pedir uma alfa ou uma antitripsina fecal, se aumentada, provável leaky gut. Você vai tentar tratar o leaky gut, dando os aminoácidos, glutamina, gamorizanol e outras coisas. Mas é importante ter esse diagnóstico para você fazer, então, o seu tratamento. Então, vamos fazer uma coisa venosa. Né? Isso aqui é um exemplo de uma terapia venosa. Né? Pois é, acetil-L-carnitina, L-acetilcarnitina, tem que ser acetilcarnitina, não carnitina pura, tem que ser acetilcarnitina. O complexo B, né, pode ser, não diria B12, só 7 baixo. E a N-acetilcisteína são provedores de auxílio endovenoso na neuroinflamação, junto com o NAD. O NADH, a molécula NAD, que vem da vitamina B3, da niacina, né? O corpo sintetiza o NAD, ele é fundamental na ativação de uma série de enzimas do nosso corpo. Então, esse NAD é muito depletado na idade.
é muito depletado na presença de inflamação. Não há como medi-lo, de uma certa forma. Então, você vê um quadro fisiológico, então vou aumentar o NAD. Ah, mas eu não quero injetável. Dá niacina, amida oral. Não tem a mesma potência. Mas o NAD endovenoso é fundamental num processo que o paciente está numa fase de declínio importante, né? O beta-carotenoidofileno, ele é um poderoso anti-inflamatório e antioxidante. Ele pode usar até em dor. Eu uso ele em dor. A dor sempre envolve células ativas e sistema inflamatório. Qualquer dor, neuropatia diabética, a dor da fibromialgia, a dor da artrite, da artrose, tem um problema inflamatório e oxidativo ali. E o beta-carotenoidofileno, ele é muito interessante também nesse sentido de você fazer um controle, além de ter um controle também da resistência à insulina, que é um processo muito encontrado no Alzheimer. Tanto que o Alzheimer muitas vezes é chamado da diabetes tipo 3. Então, ele também tem um efeito de melhorar a utilização da glicose, botando a glicose dentro da célula. Então, um medicamento desse tipo, que é eu chamo o beta-carotenoidofileno do canabidóide alimentar, que está em planta, né? A cannabis é uma planta. Só que esse beta-carotenoidofileno está na planta comestível. Ele não vai comer cannabis como planta, né? Uns fumam, né? Mas a gente vai comer com planta. Mas o beta-carotenoidofileno tem muitas plantas, tem. E junto com o geraniol, que é um elemento que aumenta a coenzima Q10. A coenzima Q10 é de uma importância enorme. Ela é lipofílica e atua dentro da mitocôndria. E falência de célula tem falência mitocondrial. Então, a mitocondriopatia é uma das coisas mais estudadas hoje na medicina atual. O que eu posso fazer para ativar a mitocôndria? Infelizmente, não temos tantos exames assim para perceber se a mitocôndria está falindo ou não. Tá? Você tem lá a DHL, lá que está desogenado, mas não tem muito exame. Você pode, dentro de uma dinâmica de uma célula inflamada e oxidada, você tem que socorrer a mitocôndria. E a coenzima Q10, junto com a melhor vitamina E que tem, que é o delta-tocoferol. Quando a gente passa a vitamina E, você normalmente está passando alfa-tocoferol, que não é o isômero mais ativo da vitamina E, é o delta-tocoferol, que é o mais ativo. A quercetina e o ácido clorogênico vão fazer um efeito flavonoide anti-inflamatório. Então, na mitocôndria, o NAD é fundamental na mitocôndria, ativar, porque a mitocôndria ela vai prover ATP. Eu quero fazer serotonina, ATP. Quero fazer dopamina, ATP. Quero sintetizar o hormônio, né, que estrogênio é sintetizado no cérebro também, assim como o DEA, tem que ter ATP. Então, se você está falindo, a sua mitocôndria acabou. Então, quem faz mitocôndria? Melatonina, coenzima Q10, D-ribose, creatina. Tem-se uma arma enorme de compostos que pode ativar uma mitocôndria. E aqui nós vemos o NAD. O NAD é sintetizado a partir do ácido nicotínico, a niacina. Então, a gente engole a niacina, toma niacina e produz, né, o NAD. Mas isso num corpo deficiente, envelhecido, é muito mais difícil. Então, você vai ter que fazer o quê? Alguma coisa mais ativa. Aí entra o nicotinamida ribosídeo, o NR, que é o Niagen, e entra o próprio NAD. Porque você está tratando, gente, doente. É diferente vitamina para evitar doença, escorbuto, pelágia vermelha, isso é uma coisa, é a dose mínima diária para evitar doença, e outra coisa é tratar um doente. Então, a medicina alopática acha que vitamina não é remédio, vitamina é remédio, quando você encara um paciente. Tomar vitamina C 50 mg por dia para evitar escorbuto. Mas a ação analgésica anti-inflamatória da vitamina C é 500 mg, 1 grama, 2 gramas. Aí eles não entendem esse processo. Eles acham que vitamina tem que ser ingerida para evitar doença. Tudo bem, claro. Mas se uma pessoa doente, você não faz o NAD sem B3, então você vai esperar a pessoa ter pelagra para fazer NAD? Não pode. Né? Então, essa é uma diferença básica entre isso. Né? Então, você vê as funções do NAD, várias reações químicas do corpo humano são NAD-dependentes. E aqui nós vemos a coenzima Q10, que, felizmente, hoje eu trabalhei com coenzima Q10 há 20 e tantos anos, era horrível, que era mal absorvida, complexa, né? Hoje você tem vitamina, a coenzima Q10 de alta absorção. Ela é sintetizada no corpo humano a partir do aminoácido tirosina. Mas não adianta dar tirosina para aumentar a coenzima Q10, que a reação química é muito complexa. Mas, então, ter coenzima Q10 100, 200, 300, 1 grama por dia,
às vezes, ela pode ser extremamente importante. Uma grama a gente usa até na miocardiopatia dilatada, né? Na fração de injeção ruim. Então, normalmente, a gente dá 100. E a melatonina, a melhor substância endógena para salvar a mitocôndria. Então, os trabalhos mostram que a melatonina, que é sintetizada na mitocôndria, em quase todas as células humanas. Não é só pineal, a melatonina é sintetizada em todo que é lugar da célula, que é um composto que tem em planta. Quando você encontra um composto em planta, na uva, na maracujá, em folha, igual um composto que tem no humano, qual o entendimento disso? Que esse composto é vital para a vida do planeta. Então, a melatonina ela é fundamental. Eu uso 5, 10 miligramas via oral. Uma reposição de melatonina, não faço melatonina sublingual, só para insônia. E ela tem venosa. Mas pode 10, 20 miligramas de melatonina, por exemplo, em câncer, por exemplo, em outras patologias. Então, a melatonina é um grande medicamento. Então, você tem esse composto para fortalecer a mitocôndria. Toda doença degenerativa tem mitocondriopatia. Os trabalhos mostram isso. Então, como revigorar a mitocôndria? Dessa forma, o NAGE, ribose, coenzima Q10, creatina, o pirrolino, quinona, que podem ser IM, coenzima Q10 e PQQ e IM. Uma vez por semana, um poli-IM, num paciente numa fase difícil do seu tratamento. E aqui nós temos, eu botei para vocês uma série de trabalhos mostrando o que cada um desses compostos, vitamina L, pó e curcumina, podem fazer, a capacidade antioxidante e anti-inflamatória deles. Né? Está aqui a melatonina também, a mitoQ, então coloquei para ilustrar um pouco a aula. E aqui vamos agora mudando de assunto, falar do cortisol, um dos maiores compostos deletérios para o sistema nervoso central. Então, o cortisol é excelente, claro, porque ele nos deixa ficar vivo, é o cortisol que mantém a vida da pessoa, né? Testosterona e estrogênio para fazer filho, mas quem mantém a vida da pessoa é o cortisol, mas o cortisol excessivo, ele pode fazer o quê? Uma atrofia de hipocampo, ele mata neurônio. Então, você tem que saber quem você está lidando. Meu paciente tem cortisol normal ou não tem normal? Eu tenho que medir o cortisol. Então, não pode ser estressado. Isso não existe mais. Eu tenho que medir o cortisol, avaliar que cortisol esse paciente tem ou não. Né? Então, nós vemos que o cortisol ele reduz o volume cerebral, menor metabolismo de glicose no córtex frontal e maior carga de beta-amiloide no DA. Está tudo comprovado isso. Então, uma das funções de preservar o cérebro é, será que o cortisol dessa pessoa é adequado? Então, o cortisol, o estresse crônico aumenta o cortisol e com isso você tem um quê? Um envelhecimento cerebral. E todo mundo fala que o estresse mata o estresse, mas quem é que trata o estresse? Quase que ninguém. Eles tratam assim, no chute, né? Você tem que saber, realmente é cortisol alto ou não? Então, são médios de cortisol. Então, ele é capaz de fazer reduz as enzimas antioxidantes, reduz a serotonina, reduz a dopamina. Isso dá o quê? Dá déficit cognitivo. Dá uma sensação depressiva na pessoa. E nós temos, então, o próprio cortisol também liberando, quer dizer, atrapalhando o microbioma intestinal. Até isso o cortisol é capaz de fazer, ele altera o microbioma. Há uma relação via nervo vago entre o cortisol e o microbioma. Então, o intestino conversa com o cérebro através de compostos do próprio intestino, metabolismo, que são aqueles ácidos graxos de cadeia curta, né? Butírico, acetilpropiônico, uma conversa que tem, e também via nervo vago. E o cortisol pode até alterar essa conversa. O cortisol reduz a ação de testosterona, de estrogênio. Então, nós temos que saber exatamente como está isso. Então, você tem que pedir um exame. Então, esse paciente, por exemplo, ele tem o quê? Cortisol, repara bem aqui, ó, o pico do cortisol é de manhã, ele tem um pico de madrugada. Tragédia. Esse cara não dorme. Aí você dá lá zolpidem, porque é tudo errado. Tudo errado. Dá zolpidem para esse cara, você tem que reduzir esse cortisol aqui. Com o quê? Asvaganda, por exemplo, e outros compostos. Dá asvaganda antes de dormir. Ele tem uma curva anômala. O pico do cortisol dele é de madrugada, quando fica às 6 da manhã. Então ele acorda, 2 da manhã, não consegue dormir mais, o cortisol está ali em cima. E esse cortisol está matando célula. Ele está levando a osteoporose, ele mexe com todo mundo. Ele bloqueia os hormônios, bloqueia a serotonina, bloqueia a dopamina, etc, etc.
Esse outro paciente, por exemplo, tem um absurdo de cortisol. Olha, o cortisol dele está todo elevado, o vermelho é ele, o normal é o preto. Esse cara está com cortisol nas alturas. Esse vai fazer hipertensão, diabetes, né, facilitar a osteoporose e tal. Então, você tem que avaliar, medir e avaliar. Geralmente, o melhor exame em saliva, em curva, né, para você poder ver. Então, esse paciente está totalmente anômalo. E esse outro está todo carente, não tem cortisol. Olha o cortisol dele vermelho. Ele não tem cortisol, então ele não reage a nada, né? Então, você tem que fazer o quê? No caso aqui, é o contrário, é um quadro clínico de possível fadiga adrenal. Levantar que o cortisol é um hormônio provedor. Ele bota a glicose no sangue, ele é estimulante imunológico, ele é de defesa. Então, perder o cortisol com esse paciente aqui é uma tragédia. Então, como é que você pode abaixar o cortisol com esse composto aí, ó? Você tem o geranilgeraniol, delta-trocotenol, o beta-carotenoidina e outros compostos que podem reduzir, modular o eixo HPA. Nem que ele seja excessivo, nem que ele seja extremamente reduzido, né? E, terminando já a aula, né, falar de 2 neurotransmissores fundamentais, que é a fenilalanina e a fenitilamina, são importantes. Fala muito de serotonina, de dopamina, né, que são os mais comuns, onde atuam os remédios, né? Os antidepressivos atuam, serotonina, dopinor. Mas a fenilalanina e a fenitilamina são extremamente importantes, porque são neurotransmissores que deixam a pessoa mais em vigília, eles ajudam o cérebro a recuperar de vou botar assim, um cansaço, entre aspas, cerebral, né? Então, eles estimulam o sistema límbico, estão muito ligados à parte da vida sexual, são hormônios, são neurotransmissores muito importantes na menopausa, quando a mulher pode se queixar de queda de libido, por exemplo, mas não pode tomar estrogênio. Então, esses aminoácidos excitatórios cerebrais são muito importantes nessa época particular da vida das mulheres. Melhorar a atenção, etc. Então, esse é o último slide. Eu queria, então, dizer para vocês isso. Diante de uma doença, não se preocupe com o diagnóstico CID. O CID, claro, você tem que saber quem você está tratando. Isso aqui é um Parkinson, isso aqui é um Alzheimer, isso aqui é uma esclerose múltipla, o que foi? Isso é um CID. Tá? Mas nós temos que ir além desse CID. Qual é os diagnósticos funcionais que você tem? O paciente é um cara oxidado, ele tem que ser metabólico, ele tem que ser radioativo, ele está intoxicado. É isso que você tem que tratar. Porque ele chega para você não é neurologista, como eu também não sou. O paciente tem Alzheimer, o que ele está tomando? A rivastigmina, donepezil, os remédios que devem ser usados pelo colega. Tem que usar mesmo. Mas o que ele está fazendo para a morte neuronal? Nada, porque esse remédio não atua ali. Como é que você vai tentar poupar um neurônio que está morrendo por um processo oxidativo? Antioxidando. Como é que você vai poupar um neurônio que está morrendo por um processo inflamatório? Anti-inflamando. Mas, logicamente, não é com corticoide. Então, esse diagnóstico que eu apontei lá no início, no slide, se eu voltar lá só para a gente terminar a nossa aula, eles são... E esse é o diagnóstico importante. Esse é o nosso papel maior. É fazer esse tipo de diagnóstico. Está chegando lá. É isso que importa. E é aqui que vai nascer a tua fórmula. Aqui que vai nascer a sua indicação de que soro que eu vou prescrever para o paciente. O que eu vou colocar dentro de um soro? É para atacar isso aqui. E não apenas soro para Alzheimer. Isso não existe. Tá bom? Obrigado, então, a todos pela paciência. Até uma próxima. Obrigada, doutor.